Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, Deus abençoe, Shalom, glória a Deus, como é que vocês estão? Bom, gente, hoje vamos ter nossa live, né? Aproveitando que hoje estou de folga do meu trabalho, glória a Deus, né? Pelo tempo que o Senhor me dá, né? Estava um pouco aqui repassando, estudando aqui meus rascunhos, né? Da palavra de Deus, daquilo que eu espero ministrar, espero liberar, espero em nome de Jesus, né, soltar para vocês e confiando, né, que é o Espírito Santo quem vai fazer a obra, confiando que é o Espírito de Deus quem vai convencer, quem vai transformar, amém, quem vai renovar, quem vai curar pela palavra de Deus, quem vai transformar a vida daquele que ouve com o coração, né, disposto à palavra de Deus, amém? Então, meus irmãos, por aqui lhes fala seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, profeta missionário César Augusto Machado Figueira, e é um prazer, sabe, compartilhar sempre a palavra de Deus. Para mim sempre será um prazer, uma honra, uma alegria, um privilégio fazer tamanha obra que os anjos, diz a palavra, que os anjos anelam, almejam, né, fazer. Só que nós, como cristãos, nós como seres humanos, né, convertidos ao nome de Jesus, convertido à presença de Deus, temos essa responsabilidade de falar, de conversar, de ministrar, de dar testemunho, amém? De declarar, né, o Evangelho, a palavra de Deus, falar daquilo que Deus, daquilo que Jesus tem feito e está fazendo em nós e através de nós, amém? Então é uma honra me apresentar para você e falar um pouco sobre a palavra de Deus. E a mensagem que eu trago hoje, aparentemente, né, o nome, o título que eu espero que seja, né, é voltando ao desenho original dos três pilares essenciais, né, do cristão, né, do cristão. Não vou falar do cristianismo, vou falar do cristão. São os pilares que, desde que eu aceitei Jesus, eu tenho escutado, tenho ouvido, e antigamente, anos atrás, era pregado com mais ímpeto, com mais veemência, com mais autoridade, com mais segmento, né? Era mais pregado, era mais anunciado falar sobre esse tema, sobre arrependimento, conversão e santidade. Amém? Esses três pilares do cristão, que para mim são chave para nós termos uma vida plena com Deus, termos uma vida espiritual poderosa, termos uma vida livre, né? Livre até do pecado, né? Mesmo que nós estamos neste casulo, nesta carne, né? Nesta velha carne que não se converte, que está em constante luta com o Espírito Santo que está dentro de nós, mas glória a Deus, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe, shalom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu chamo, invoco aqui neste momento, nesta hora, a presença, aleluia, do Espírito Santo, meu amigo, meu guia, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, amém? Que seja o Senhor, o Espírito Santo, falando ao meu e ao teu coração, que seja o Espírito de Deus, amém, em nome de Jesus, penetrando com a sua espada, que é a palavra de Deus, em meu coração e no teu coração, em nome de Jesus, amém? E se hoje você ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus, não endureçais os vossos corações, assim como aqueles que fizeram lá no deserto. Então, não endureça seu coração, abre o teu coração, amém? Sensibiliza o teu coração àquilo que Deus quer falar, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que o céu está falando, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, arrependimento é o primeiro pilar, amém? É a primeira palavra da qual eu queria um pouco conversar. Eu sei que você tem escutado falar de arrependimento, né, na tua igreja. Tem igreja onde se fala bastante de arrependimento, tem congregações, aleluia, mas que todas as pequenas igrejas onde se fala muito mais de arrependimento, se fala muito mais de conversão, se fala muito mais sobre santidade e santificação. Glória a Deus, você fala sobre isso, consequentemente, com certeza você fala de confissão de pecados, você fala de se humilhar, amém, de agradar a Deus, amém, porque para nós agradarmos a Deus, nós temos que viver
viver na prática, hoje, amanhã e sempre, dia após dia, estes três pilares, amém? Que nos levam, que nos leva de volta à nossa essência. Em nome de Jesus, sabe? Antigamente se pregava isso nas igrejas, muito. Eu me lembro, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos. E antes de eu aceitar Jesus, eu me lembro que eu fui resultado de uma campanha evangelística que fizeram na rua, né? Campanha missionária, onde havia várias igrejas, vários missionários de vários estados na minha cidade, né? De várias cidades, de várias igrejas se uniram e havia vários missionários de outros lugares, glória a Deus, e eu sou fruto disso, sabe? Eu me lembro que as mensagens eram mensagens poderosas. Eu me lembro, eu tinha 14 anos e a mensagem era sobre fogo, sobre arrependimento, sobre o inferno, sobre o céu, aleluia, sobre perdão de pecados, sobre os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. E hoje, irmãos, hoje, neste tempo atual, hoje, esse tipo de mensagem está escasso, sabe? Não se escuta muito. Hoje você escuta muito sobre um reino baseado em promessas de vitória, promessas de prosperidade, promessas de bênçãos, sabe? Mas hoje não se fala, ou se fala pouco de conversão, se fala pouco de arrependimento, se fala pouco sobre santidade, amém? Então, assim, irmãos, arrependimento é o primeiro passo, sabe, do cristão. É o primeiro passo e o primeiro princípio nesta pregação que eu quero falar para vocês, né? Para nós vivermos uma vida transformada, para que você possa viver uma vida realmente transformada, cristã ou cristocentricamente, transformada por Cristo, guiada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, você precisa se arrepender. E você me perguntaria, você perguntaria para você, eu perguntaria para Deus, me arrepender de quê? Você, irmãos, eu pessoalmente, você sabe de que coisa precisa se arrepender? Se você não sabe, se você está morno, se você está congelado, né? Como um gelo que não sabe nem sentir nada, nem discernir na tua própria vida como é que você está diante de Deus, então está grave, está muito grave a tua situação. Infelizmente não é somente a sua situação de forma singular, senão que assim está uma grande quantidade da igreja cristã no mundo. Não estou falando somente da igreja brasileira, ou da igreja venezuelana, ou da igreja latina ou hispana, não, estou falando da igreja de Cristo, da igreja de Jesus, a igreja do povo de Deus, amém? Então, assim, nós precisamos entender e voltar ao princípio, voltar à essência, voltar a reaprender. Você, irmão, precisa voltar a reaprender, a reentender, aleluia, e a reviver o arrependimento na tua vida, na tua mente, no teu coração, na tua alma. Sabe, eu sou jogumeiro, amém? E eu me lembro que na Jogum falavam que arrependimento é dar uma volta de 180 graus e você continuar em contra da maré, em contra do sistema, em contrário às ondas deste mundo. Não é uma volta de 360 graus, porque uma volta de 360 graus você vai voltar no mesmo lugar. É uma volta de 180 graus, né? Você está aqui e dá uma volta de 180 e vai no sentido contrário. Então, assim, arrependimento é isso, é você ir no sentido contrário do mundo. Arrependimento é ir no sentido contrário da religiosidade. Amém? Arrependimento é ir no sentido contrário do falso evangelho que hoje está pregando. É isso que é arrependimento. Arrependimento não é simplesmente você chorar e derramar lágrimas, muitas vezes até de remorso, lágrimas de crocodilo, né? Como muitas vezes nós vemos, né? Um falso arrependimento, um remorso. Um remorso nos leva à conversão, um remorso não leva à transformação, um remorso não leva ao cristão a viver uma vida transformada. Um remorso não leva a nenhum lugar. O remorso é um sentimento passageiro de culpa, é um sentimento de culpa, né? Mas o arrependimento, irmão, é quando você decide, aleluia. O arrependimento é quando você dá esse passo, quando você se posiciona em Cristo Jesus e você entende, assim como o filho pródigo, aleluia, voltar, aleluia, à sua essência, voltar à essência de onde você saiu, voltar a Cristo, voltar, aleluia, aos princípios do Evangelho, voltar, aleluia, à essência do cristianismo, voltar à essência do que é de fato ser um filho de Deus, um evangélico, um cristão, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Então é o primeiro passo para que nós possamos viver uma vida transformada.
Então assim, estou falando de arrependimento e ainda não falei dos versículos, mas realmente já você sabe, biblicamente falando, o que é arrependimento, mas eu preciso falar aqui na palavra de Deus, eu preciso lembrar para você, eu preciso lembrar para vós, para a igreja, em nome de Cristo Jesus, o que é arrependimento. Arrependimento em Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim: arrepentiu-se e convertiu. Presta muita atenção, irmão. Presta muita atenção, irmã. Presta muita atenção, igreja, líder, ministro, seja quem for. Seja qual for o teu ministério, a tua placa da igreja. Eu não prego placa da igreja, eu não prego denominação, eu prego a palavra de Deus para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo. Amém? Então, arrependimento é o primeiro passo para que nós possamos viver uma vida transformada em Cristo e guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, assim, está aqui em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrepentiu-se e convertiu-os para que sejam apagados, aleluia, vossos pecados, para que venham da presença do Senhor, aleluia, tempos de refrigério. Para que venham tempos de refrigério, para que venha uma estação de refrigério. Para mim, quando fala tempos de refrigério, para mim eu entendo que é o tempo que você e eu queremos, é o tempo que você, aleluia, e eu anelamos e almejamos da parte de Deus para nós, para a nossa família, para a igreja, para meu estado, para a minha cidade, para o Brasil, para a Latinoamérica, tempos de refrigério, uma estação de abastança, uma estação de prosperidade, uma estação onde não acontece nada de ruim, mais, glória a Deus, mais. Nós precisamos entender que para nós vivermos esses tempos de refrigério, para que a igreja, agora se fala especificamente, para que a igreja brasileira, para que a igreja cristã evangélica do Brasil, para que a igreja que se chama pelo nome do Senhor aqui no Brasil, venha viver uma vida transformada, aleluia, e venha viver esses tempos de refrigério, aleluia, nós precisamos primeiramente nos arrepender e nos converter, para que sejam apagados os seus pecados. A palavra aqui fala de pecados. A palavra de Deus fala de pecados. Então, se a palavra de Deus está falando de pecados, é porque realmente a igreja está fazendo e cometendo pecado diante de Deus e diante dos homens. Né, Mateus? Deus te abençoe, Mateus. Deus te abençoe, meu irmão. Se você quiser, pode compartilhar essa live aí com a tua igreja que você frequenta aí. Amém? Deus te abençoe aí, amigo. Segunda-feira estamos lá no treino, tá? Então, assim, meus irmãos, o primeiro passo que nós precisamos entender como igreja, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos converter dos nossos pecados, para que assim sejam, para que Deus, não é que eu não vou apagar os seus pecados, eu não vou apagar os teus pecados, eu não vou apagar os meus próprios pecados, não, isso aqui, quando eu me arrependo, quando eu me converto, diz que sejam apagados vossos pecados. Então, o arrependimento e a conversão, que ainda não falei da conversão, mas eu estou falando primeiramente do arrependimento. Amém? Arrependimento. Então, assim, para que venha arrependimento, para que venha esses tempos de refrigério, nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender. Né? Somente assim os pecados serão apagados. Os seus pecados, os meus pecados. Somente assim Deus apagará os nossos pecados. E somente assim também é que nós, você e eu, vamos viver, aleluia, tempos de refrigério. Ou seja, Deus vai derramar da sua presença tempos de refrigério. Tempos de refrigério, um tempo bom, uma estação de prosperidade, uma estação de abastança, de bonança, aleluia. Tudo aquilo de bom que você deseja, que você anela, tempos de refrigério. Eu tenho certeza que você deseja viver um tempo bom, que você está cansado da ruína espiritual, da pobreza espiritual, você está cansado de tanta necessidade. E eu não estou pregando prosperidade porque eu não gosto de pregar um evangelho que Jesus não me mandou pregar. Eu estou pregando o evangelho do reino de Deus, onde Deus começa falando, onde Jesus começou falando, arrependei-vos e convertei-vos. Então, assim, eu estou falando de arrependimento no primeiro lugar. O arrependimento é o primeiro passo, né? É o primeiro princípio bíblico e espiritual que nós precisamos voltar a viver. Voltar a viver, reviver hoje em dia novamente. Amém? Aqui
Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um versículo que é mundialmente conhecido também, e é conhecido por toda a igreja brasileira. E eu vejo, você vê nos vídeos, nas redes sociais, né? Nas mídias sociais, você vê pessoas postando versículos, postando vídeos e fazendo alusão a isto, né? Sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: se se humilhar o meu povo sobre o qual meu nome é invocado, né? E orarem e clamarem, buscarem o meu rosto, aleluia, e se converterem, aleluia, e se converterem dos seus maus caminhos, né? Então eu, disse assim, o próprio Deus falando, eu ouvirei desde os céus. Não é César que vai ouvir. Diz o próprio Deus que está falando aqui. É a própria palavra do próprio Deus que está falando. Amém? Diz, então eu ouvirei desde os céus e sararei a sua terra. Eu vejo pessoas falando, pregando, profetizando, proclamando um avivamento, proclamando um despertamento, proclamando uma prosperidade, proclamando um tempo bom, quando não entende essa palavra. Quando não entende que a pessoa, que a igreja, que o cristão precisa passar pelo vale da humilhação e pelo tempo de humilhação. Precisa se humilhar, meu irmão. E se você não se humilha, Deus vai humilhar. Mas Deus aqui está esperando que voluntariamente eu e você nos humilhemos. Nós humilhemos diante dele. Diz a palavra de Deus: se humilhar o meu povo. Aqui Deus não está falando do mundo. Aqui Deus não está falando aqui do mundano, do inconverso, do ímpio. Deus está falando ao seu povo. E hoje em dia quem é povo de Deus somos nós, cristãos. Aquele que nos chamamos pelo nome do Senhor. Os filhos de Deus. Deus está falando para os filhos. Deus está falando para a sua igreja, para o seu próprio povo. Aqui Deus não está falando para o mundano, para aquele que está lá perdido no mundo. Não, se humilhar o meu povo, Deus está falando com propriedade. Se humilhar o meu povo sobre o qual o meu nome é invocado, aleluia, e orarem e clamarem, aleluia, buscarem o meu rosto e se converterem dos seus maus caminhos, disse o Senhor, então eu, o próprio Deus falando, ouvirei desde os céus as nossas orações, amém? O nosso clamor, as nossas lágrimas, os nossos gemidos, ouvirei desde os céus e sararei a sua terra. Então disse, eu entendo que Deus vai ouvir as nossas orações quando nós nos humilhemos, quando nós nos clamemos, quando nós busquemos o rosto do Senhor, aleluia, em humilhação. Então Deus vai escutar, Deus vai ouvir nosso clamor. Diz que Deus vai descer e vai sarar a nossa terra. Só que as pessoas hoje querem a bênção, querem a prosperidade, querem a terra abençoada, querem a bênção, aleluia, material. Porque busca mais que, infelizmente, eu vejo igreja buscando só bênção material. A bênção material é simplesmente uma consequência da minha e da tua obediência ao Senhor e aos princípios espirituais que estão aqui na Bíblia. Eu não preciso buscar as bênçãos materiais, eu não preciso buscar um carro, eu não preciso buscar uma casa, eu não preciso buscar nada, porque Jesus mesmo, quando eu esteve na terra, Jesus falou para mim, vocês não sejam assim, porque Deus sabe de que coisas nós temos necessidade. Então Deus simplesmente vai operar segundo a minha e a tua necessidade. Deus simplesmente vai prosperar, vai prover a minha necessidade. Além disso, já é você, sou eu, é o meu esforço, é o teu esforço. Amém? Temos que entender isso na Bíblia, pelo que Jesus mesmo falou. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que o homem busca, roupa, modas, calçado, bebidas, alimento, coisas materiais, serão acrescentadas. São coisas que vêm como um acréscimo. Deus não está obrigado a prover coisas materiais. Deus não está obrigado a prover nada material. Simplesmente que o material simplesmente vai ser acrescentado
Quando nós venhamos a obedecer, viver em arrependimento, em buscar o rosto do Senhor, em nos humilhar, em buscar a presença de Deus, em clamar, em nos arrepender, confessar os nossos pecados, e ali, Deus vai desatar a sua bênção e vida eterna também. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que buscar a justiça de Deus, a sua justiça. Não é a minha justiça, não é a tua justiça, não é a justiça do teu entendimento bíblico, não é a justiça do teu entendimento teológico, não é a justiça da tua denominação, não. Não é a justiça do teu pastor, da minha pastora, do teu pastor, não. É a justiça de Deus. Temos que buscar essa justiça. Mas como é que eu vou buscar? Como é que eu vou entender? Quando é que eu estou buscando a justiça de Deus? E qual é essa justiça de Deus? Qual é essa justiça de Deus que eu preciso buscar, que Jesus me manda buscar? Então, se você não entende qual é essa justiça, você humanamente não vai entender jamais e nunca. Somente quando você se mete no Espírito Santo e com o Espírito Santo, quando você começa a buscar e orar, diz aqui, se humilhar o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, e orar, clamar, buscar o meu rosto, é buscando a face do Senhor, é buscando o rosto do Senhor, é buscando a presença do Senhor, é tendo intimidade com o Senhor. Aleluia, e tudo isso vai produzir uma conversão, aleluia, e vai nos livrar dos nossos maus caminhos, vai nos dar entendimento e noção de que nós temos que sair dos maus caminhos em nome de Jesus, e aí então Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração, aleluia, os nossos gemidos, o gemido da igreja, e Deus vai vir com poder, aleluia, sobrenatural para sarar, para curar divinamente a nossa terra, a nossa cidade, o nosso coração, a nossa família. Deus vai ouvir desde os céus, aleluia, e vai descer e vai sarar a nossa terra, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Provérbio 28:13 diz assim: quem encobre seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e se afasta alcançará misericórdia. Provérbio 28:13 é um versículo que é muito falado na Jocum, quando eu estava na Jocum, para nós que estávamos em treinamento, na escola de discipulado, aleluia, mas hoje em dia é uma palavra que é para toda a igreja, é para nós que buscamos o nome do Senhor, é para você e para mim, é diário, é todos os dias, gente. Quem encobre seus pecados não prosperará. Por que você espiritualmente não está prosperando? Por que você no teu ministério não está prosperando? Por que você não está prosperando nas áreas materiais também? Por que Deus não prospera? Por que Deus não supre aquilo que você necessita? Por que Deus está abençoando aquilo que você precisa mesmo? Porque você está encobrindo pecados, porque você tem pecados ocultos, porque você tem coisas por confessar, porque você tem coisas escondidas e que você fala que não precisa confessar para ninguém, você fala que não precisa confessar para homem nenhum, e é por isso que você vai carregar com um fardo de ruína, de pobreza, de escassez na tua vida, e através da tua vida onde você chegar. E isso não é uma palavra de maldição para ti, senão que é uma palavra espiritual, um princípio espiritual, é um princípio bíblico da parte de Deus e da palavra de Deus. Quem encobre seus pecados não prosperará. Meu irmão, você pode estudar a melhor profissão que pode existir, você pode ter um melhor salário, mas enquanto você encobrir os seus pecados, você não vai prosperar, o teu ministério não vai para frente, a tua vida não vai para frente, a tua família não vai para frente, porque você está escondendo, encobrindo pecados, coisas ocultas, e Deus conhece, Deus sabe, mas Deus está esperando que você abra a tua boca e que confesse os seus pecados, porque Deus fala assim, aleluia, mas quem os confessa e se afasta, alcança misericórdia. A palavra diz confessar, confessar é falar a verdade, é falar o que você fez, é falar o que você, aleluia, está pensando, é falar o que você sentiu, é falar o que fizeram com você. Quem confessa os seus pecados, aleluia, e se afasta desses pecados e deixa de praticá-los, diz a palavra de Deus, alcançará misericórdia, e pela misericórdia de Deus, Deus vai trazer de volta a prosperidade, a bênção na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Deus vai prosperar você de uma forma sobrenatural, porque tudo o que Deus faz é sobrenatural, meu irmão. Então chega de estar escondendo pecados, chega de estar escondendo coisas na tua caixinha de Pandora, chega de estar guardando pecado para a tua vida. Você está, aleluia, acumulando pobreza, você está acumulando, aleluia, ruína, você está acumulando, aleluia, marginalidade, você está acumulando destruição para a tua vida.
Você está impedindo a bênção de Jeová. Você está impedindo a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que a bênção do Senhor, a bênção de Yahweh, aleluia, é aquela que enriquece e não acrescenta dores, não acrescenta pobreza, não acrescenta ruínas, não acrescenta doenças, aleluia, porque é a bênção de Deus, é a bênção do Senhor. Eu não procuro bênção de homem, eu não procuro bênção de mulheres, eu não procuro bênção de líderes, eu procuro a bênção do Senhor, que diz a palavra de Deus que a bênção do Senhor é aquela que enriquece. Essa é a bênção que enriquece. A bênção do Senhor é a bênção que enriquece e não acrescenta dores, não acrescenta maldição, não acrescenta tristeza, não acrescenta ruína, não acrescenta pobreza, porque essa é a bênção de Deus. Aleluia. Mas quem encobre os seus pecados não prosperará jamais. Mas os que os confessa, quem fala os seus pecados, aleluia, e se afasta deles, alcançará misericórdia para ser novamente próspero, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, faça como eu, busque pessoas de Deus, busque pessoas de Deus, busque pessoas de Deus que você tenha fé no teu coração, e vai falar dos teus pecados, fala o que você fez, fala o que você fez, fala do teu orgulho, fala da tua soberba, fala da tua arrogância que há no teu coração, que todo mundo vê menos você, dessa altivez de espírito que todo mundo está vendo menos você. Vai falar e vai confessar, vai reconhecer que você está pecando, que você está em pecado, vai confessar o que você fez. Mas não continue ministrando em pecado, não continue liderando em pecado, não continue enganando, sujando a igreja em pecado, em nome de Cristo Jesus. Não continue se impondo maus em pecado, em nome de Cristo Jesus. Confessa os teus pecados, te afasta um tempo, te afasta dos teus pecados e te afasta um tempo do ministério, te afasta um tempo daquilo que você está fazendo, te esconde na presença, busca te fortalecer, busca te renovar, busca ser restaurado no nome de Jesus, para que, aleluia, para que você possa alcançar misericórdia da parte de Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Lucas 15:7, olha aqui. Os sacrifícios que Deus se agrada são o espírito quebrantado, o coração contrito e humilhado. Tu, ó Deus, não desprezarás jamais. Aleluia. Glória a Deus. Os sacrifícios que Deus se agrada são o espírito quebrantado, o coração contrito e humilhado. Tu, ó Deus, não desprezarás jamais. Meu irmão, busca confessar os teus pecados, busca te arrepender, busca o arrependimento na tua vida de coração, busca, irmão, porque é disso que Deus se agrada. Não é por maldade não, porque Deus se agrada quando uma pessoa se humilha diante dele. Deus se agrada quando uma pessoa, quando um homem vai, quando eu vou diante de Deus, humildemente, pessoalmente me humilhar, buscar a face do Senhor, dizer: Senhor, eu não aguento mais com esta vida, eu não aguento mais com este pecado, Senhor, me perdoa, eu confesso, Senhor, eu sou isto, eu sou pecador, eu fiz isto, eu pensei isto, Senhor, meu Deus, me ajuda, por favor, na minha fraqueza, seja propício a mim, pecador, meu Deus, aleluia. Diz a palavra que Deus se agrada, são esses os sacrifícios que Deus se agrada, é disso que Deus se agrada. Os sacrifícios que Deus se agrada são um espírito quebrantado, um coração contrito e humilhado. Mais uma vez, humilhação. Só que homem algum, e quando está em um patamar dos homens, em alguma liderança, em algum cargo da igreja, não gosta de se humilhar, não gosta de mostrar humilhação, não gosta de mostrar, aleluia, que está humilhado, não gosta de mostrar fraqueza. Fala Deus, né? Mas Deus se agrada de um coração quebrantado, de um espírito quebrantado, aleluia, de um coração que se humilha, um coração contristado na presença de Deus. Deus nunca vai te desprezar quando você se humilha diante dele. Deus nunca vai te desprezar. Deus, porém, vai te desprezar quando você não confessa, quando você não se humilha. Porque diz a palavra de Deus que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos altivos, Deus resiste, mas Ele dá honra aos humildes. Deus se agrada dos humildes, mas Deus, Ele despreza os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, os altivos. Deus despreza, Deus resiste, Deus luta contra eles. Meu Deus, é muito forte isso.
Mas os sacrifícios que Deus se agrada, meu irmão, é a humilhação. É um espírito quebrantado, aleluia. Um coração constrito e humilhado. Gente, se humilha mais. Se humilha mais, se humilha mais diante da presença do Senhor. Busque se arrepender diante de Deus, por favor, em nome de Jesus. E viva esse primeiro princípio para viver uma vida transformada, agradável a Deus, gente. Você quer de fato viver uma vida agradando a Deus? Então vai se arrepender. Meu irmão, minha irmã, se arrependa em nome de Jesus. Vai se humilhar diante do Senhor. Vai se humilhar, vai confessar teus pecados. Vai confessar para Deus, vai confessar também para uma pessoa de Deus, seja um líder ou não. Vai confessar os teus pecados, para que você possa alcançar misericórdia, para que você seja prosperado. Em nome de Yeshua. Aleluia. Vamos falar agora sim vamos falar de conversão. O que é conversão, gente? Conversão é o resultado do arrependimento. Conversão, aleluia, é o princípio, aleluia, que resulta após o arrependimento, né? É o fruto que te leva a Deus. A conversão é o fruto do arrependimento que te leva a Deus, que te direciona a Deus, aleluia, que te impulsiona mais a Deus, é a conversão. E é por isso, irmão, que Jesus é tão perfeito, a palavra de Deus, o evangelho do reino é tão perfeito, que Jesus começa falando, aleluia, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino do céu. Temos que nos arrepender, temos que nos converter todos os dias. Não é somente ontem e hoje, não é somente 29 anos atrás, não. É todos os dias, gente. Temos que nos converter, porque a conversão é o fruto do arrependimento. É o fruto que me leva a mim todos os dias a Deus. É o fruto que me leva mais perto de Deus. É o fruto que me impulsiona para estar mais pertinho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para mim, está cada dia mais agradável a Deus, com um cheiro agradável às narinas do Pai. Aleluia. É a conversão, né? Ezequiel 18, 30 e 31, escuta aí, irmão, essa palavra, eu quis escrever essa palavra aqui para você, está aqui na Bíblia. Leia Ezequiel capítulo 18, versículo 30 e 31, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou ler para nós, amém? Olha aqui. Portanto, ó nação de Israel, escuta muito claro hoje, ó nação de Israel, eu mesmo, é Deus falando, eu mesmo vos julgarei a cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. Glória a Deus. E aí começa pegando pesado, né? Palavra de Yahweh, o Senhor Deus. Vinde, um chamado de Deus. Vinde, pois, depressa. Disse que é depressa, é urgente, gente. E convertei-vos. Vamos, gente, corram depressa e convertam-se, todos vós, de todas as vossas, aleluia, transgressões. Converta-te de todas as vossas transgressões, aleluia, a fim de que a malignidade não vos, aleluia, a fim de que a malignidade não vos alcance, né? Livrem-se, irmãos. Vamos nos converter, estou me incluindo também, gente. Eu não estou pulando fora. Essa cadeira aqui está fraca, né? Vamos nos converter mais ao Senhor, à palavra de Deus. Vamos acatar, vamos obedecer aqui o chamado do Senhor aqui. Vamos, vinde depressa, vamos correr, gente. Jesus está voltando. Maranata, ao vem Jesus está voltando. E se você não se converte, aleluia, dos seus maus caminhos, você vai ficar para trás, gente. Mas se você obedece hoje e entende que essa palavra é para ti, que você entende que essa palavra é para você, então você escuta, ouça, como disse o apóstolo João no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Então ouça em nome de Jesus, mas preste atenção e capta para a tua vida isso, receba para a tua vida isso em nome de Jesus, né? Vinde, pois, depressa e convertam-se, todos, não sou eu, não é somente você, é todos vós, todos, sem exceção, todos vós, das vossas transgressões, para que a malignidade, aleluia, não vos alcance, né? Livres de todas as vossas maldades, né, que praticaram contra a minha presença. Criai em vós um coração renovado.
crie em vocês um coração renovado e um espírito novo. Aleluia. Por que havereis de escolher a morte? Ó casa de Israel. Sabe que enquanto eu estava lendo essa parte aqui, me lembrei de Israel. Daquilo que Israel está passando hoje, atualmente, na atualidade, sabe? Sabe, gente, eu não gosto de poetizar as profecias. Eu não gosto de poetizar muito menos a palavra do Senhor, sabe? Eu sei que Israel é o povo, né, geograficamente falando, é o povo que foi escolhido pelo próprio Deus. Israel é a terra que Deus prometeu para o povo de Israel. É uma terra santa, uma terra escolhida por Deus, amém? Uma terra separada por Deus e para Deus. Glória a Deus por isso, aleluias. Porém, falando do povo de Israel, da casa de Israel, de forma geográfica ou de forma como país, gente, vocês e eu sabemos, aqueles que têm viajado para Israel, aqueles que conhecem Israel, têm visto que Israel hoje em dia não é nada daquilo que deveria de ser. É verdade que Israel carrega algo espiritual poderosíssimo em contraste com as outras nações, porque ela é a nação de Deus, a nação de Deus. Porém, essa nação, gente, está em uma condição de pecaminosa também. E essa palavra aqui se está cumprindo também. De alguma forma se está cumprindo também. Portanto, ó nação de Israel, né? Eu mesmo, Deus falando, eu mesmo vos julgarei. Deus está julgando o seu povo, gente. E se Deus julga seu povo físico, escuta bem, igreja brasileira, se Deus está julgando a sua nação santa de forma física, se Deus julgará a Israel terreno, vocês acham que Deus não vai julgar a sua igreja? Vocês acham que Deus não vai trazer juízo sobre a igreja brasileira? Vai trazer juízo, porque Deus mesmo vai julgar o seu povo. Deus mesmo vai julgar o seu povo. A cada um segundo os vossos próprios caminhos. A cada pessoa, a cada aquele que se chama pelo nome do Senhor, a cada um de nós, a mim principalmente, a você, aleluia, Deus vai julgar a cada um segundo os vossos próprios caminhos. Deus vai julgar. Ai daquele, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, gente. Palavra do Senhor, não é minha, é palavra do Senhor, aleluia, do Senhor Deus. Vinde. É um chamado do Espírito Santo, é um chamado de Deus, é um chamado da palavra de Deus. Vinde, é uma convocatória santa, é uma convocatória divina para mim e para você, para o Brasil, para as nações. Vinde, pois, depressa, hoje, agora, urgente, e convertei-vos, convertam-se, em nome de Jesus, todos dos vossos maus caminhos, das suas transgressões, né? Crie em vós um coração renovado, um espírito novo, gente, porque haverei de escolher a morte. Ó casa de Israel, por que você vai escolher a morte? Quando você não faz, quando você não obedece, quando você não acata aquilo que Deus está falando, você está escolhendo a morte. Você está escolhendo estar separado, longe de Deus. Você está escolhendo o juízo de Deus. Você está escolhendo ser julgado por Deus. Ei, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Não se esqueça disso. Então, gente, Deus é Deus. A terra e o céu que estamos hoje vendo passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Aí deixo para vocês alguns versículos para que você leia na tua casa. Mateus 18:3, primeira carta de Tessalonicenses 1:9, Isaías 55:7, Atos 26:20. Agora vamos falar sobre santidade. Gente, santidade. Santidade, gente, hoje em dia não se quer pregar sobre santidade, porque a santidade, gente, a palavra em si já é um confronto para mim. A palavra santidade é um confronto para a igreja. Santidade é ser santo, porque Deus é santo. Santidade é viver uma vida separada, arrependida, convertida dia por dia, é buscando a presença do Senhor, é buscando o rosto do Senhor, é orar, é clamar, é se arrepender, aleluia. É a cada dia buscar em Deus um coração renovado, um espírito humilhado diante dele, é reconhecer a nossa dependência do Senhor, aleluia. Santidade é viver uma vida diferenciada do mundo. Santidade, eu não posso dizer sou santo, sou filho de Deus e praticar as mesmas obras e do mesmo jeito e pior, de forma voluntária, querendo fazer.
essa pessoa não é santa, não está vivendo em santidade, está dando as costas para Jesus, está crucificando Jesus de novo. Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Santidade, gente, santidade é o estado, aleluia, é um estado ao qual Deus me chama. É o estado ao qual Deus está chamando a igreja. Santidade é o estado espiritual, a condição espiritual para a qual Deus está chamando a igreja brasileira, a igreja venezuelana, a igreja latino-americana. Santidade, aleluia, é o estado, é a condição espiritual ao qual nós precisamos viver todos os dias, separados para Deus e longe do mundo, ou do sistema pecaminoso do mundo, em nome de Jesus. Então é um chamado divino de Deus. A santidade é um chamado de Deus, né? É um chamado a viver uma vida a separada conforme o caráter de Deus. Irmão, santidade não é nada daquilo que pregam as religiões por aí, as falsas crenças, as falsas doutrinas, essas religiões do inferno. Santidade não é nada daquilo. Santidade é refletir o caráter de Jesus. É viver uma vida cristã, mesmo com pecado, mesmo em falha, mas se arrependendo, convertendo-se dos seus maus caminhos e manifestando o caráter de Cristo, o caráter de Deus, buscando agradar a Ele apesar das nossas fraquezas, assim como foi Davi. A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas Davi era pecador, Davi pecou, Davi demonstrou a sua natureza, Davi adulterou, Davi planejou um assassinato, aleluia, mas também se arrependeu, se converteu, ele continuou sendo aquele homem conforme o coração de Deus. Ele foi santo, agradável a Deus em tudo aquilo que Deus mandou, ele fez, aleluia. Então santidade não vai tirar a tua condição de pecado. Santidade não é aquela perfeição onde você pensa que nunca tem que pecar. A gente não quer pecar, porque se eu perguntasse quem quer pecar, quem quer desagradar a Deus, ninguém quer pecar contra Deus, ninguém quer transgredir a palavra, ninguém quer desobedecer a Deus, mas muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu não quero, e aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu não faço. Porque existe uma luta eterna, uma luta enquanto estivermos vivos nesse planeta Terra. Existe uma luta entre esta carne e o Espírito Santo que está dentro de nós, o Espírito que é o meu Espírito agora, porque somos um agora, glória a Deus, né? Existe uma luta entre a carne e o Espírito Santo se opõe contra o desejo da carne, e a carne se opõe contra o desejo do Espírito Santo de Deus em nós, e tudo isso está aqui dentro de mim, tudo isso está aqui, essa guerra, essa luta está aqui todos os dias, essa guerra, essa luta é mais grande e é mais prolongada que essa guerra entre Irã e Israel, gente. Porém, nós temos que vencer todos os dias, nos humilhando, confessando o pecado, aleluia, querendo agradar a Deus de coração, buscando orar, ter uma vida de intimidade com Deus, porque se você não ora, você não vai ver o teu pecado. Se você não clama, se você não busca a presença de Deus, como que você vai dizer, como que você vai discernir que você está em pecado? Como que você vai discernir que aquilo que você fez foi errado e que Deus se desagradou? Mas tem pessoas hoje que cometem pecado, que fazem as coisas erradas e não se arrependem e continuam vivendo assim do mesmo jeito, continuam ministrando do mesmo jeito, continuam liderando o ministério do mesmo jeito, continuam fazendo coisas erradas, tendo atitudes erradas, mantendo um caráter reprovado diante de Deus, e mesmo assim eles são aprovados pelos homens, mas não por Deus. Continuam sendo usados nos dons espirituais que eles carregam, que eles têm da parte de Deus, mas mesmo assim não têm o caráter de Deus. Parece algo louco, mas é uma verdade, é uma realidade hoje em dia, gente. Nós temos que aprender e entender que temos que voltar ao princípio, temos que voltar à nossa essência. Hoje em dia, Deus fala assim, se você não se arrepende, você vai para o inferno, gente. É essa a mensagem que eu escuto desde que eu aceitei Jesus. Se você quer ter, aleluia, o teu nome inscrito no livro da vida, você tem que se arrepender, tem que ser santo, porque Deus é santo, aleluia, como diz Hebreus 12:14, aleluia, seguir a paz, aleluia, com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Você quer ver o Senhor? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver face a Deus? Então, irmão, siga a paz com todos,
com todos, e a santidade, siga a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se engane, igreja brasileira, não se engane, você não vai ver a Deus aqui no Brasil, você não vai ver avivamento, você não vai ver um grande mover de Deus aqui no Brasil. Por quê? Porque você não está seguindo a paz, você não está seguindo a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a palavra continua sendo a mesma: arrepentidos e convertidos dos seus maus caminhos, para que sejam apagados, aleluia, os seus pecados, e da presença do Senhor venham tempos de refrigério sobre o Brasil e sobre as nações. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça do homem, a tua justiça, meu irmão, é um trapo de imundícia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você está aí ensinando, ou que está mal ensinando, para que o homem busque, vos serão acrescentadas. Você quer ser próspero, quer ser abençoado? Ouça a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Somente com ouvir e obedecer a Deus. É simples, né? Ouvir e obedecer a Deus. Você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito bem sucedido. Sem santidade ninguém vai ver a Deus, meu irmão. Não se engane. Não nos enganemos. Sem santidade, não se engane. Não há glória. Não há glória, não há presença. Não há manifestação de Deus. Não há koinonia. Não há Shekinah. Não há nada. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus por nenhum lugar. É isso que diz a palavra de Deus. Sede santo, porque Ele é santo, diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede, pois, santo, porque Deus que está no céu, Ele é santo. Sede, pois, perfeito, porque o nosso Pai, Ele é perfeito. Santidade, arrependimento, conversão, santidade. Santidade, Deus é santo. Deus é santo. Você se arrepende para ser santo. Você se converte para ser santo. Você se humilha para ser santo. Aleluia. Você se ora para ser santo. Você clama para ser santo. Você busca em Deus uma renovação espiritual na tua alma, porque você quer ser santo, porque você quer agradar a Deus. Ser santo é buscar agradar a Deus. Você reconhece os teus pecados, porque você é santo, porque você quer ser santo. Você confessa suas falhas, você se humilha diante dos homens também, porque você quer ser agradável a Deus, porque você é santo, você é diferente, você não é deste mundo. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja hoje, em nome de Cristo Jesus. Me faço responsável 100% em nome de Jesus, diante de Deus e diante de você. Se arrependa em nome de Cristo Jesus. Confessa os teus pecados, as tuas imundícias, a tua sujeira. Busca a uma pessoa de Deus, de verdade, cheia do Espírito Santo, a quem você possa confiar os teus pecados, se você saiba que Deus vai te abençoar 100%, muito mais na tua vida espiritual, como disse o apóstolo Paulo, que nós já fomos abençoados. Então nós já somos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia! Então simplesmente é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais outras coisas, gente, serão acrescentadas. Será acrescentar. O primeiro lugar é o reino. O primeiro lugar é o reino. O que você tem que buscar é o reino. O que você tem que procurar com desespero é o reino. E as demais coisas, gente, não se preocupa. Nem ore a Deus, como diz Jesus, nem ore a Deus, porque somos publicanos, somos mundanos, somos gentios que procuram isso. Não buscamos o reino. Não buscamos Jesus, nós queremos a presença, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos agradar a Deus, não buscamos a santidade, aunque nos custe a nossa vida, nós buscamos agradar ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Se você quiser, compartilhe essa palavra, compartilha, porque eu vou compartilhar para ti, em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus sempre. Amém, amém e amém.